Não tem como falar de polímeros sem falar de embalagem, e principalmente embalagem plástica. Antes da década de 1960, as embalagens que eram utilizadas para coisas sólidas eram papéis e papelão. Para líquidos eram utilizados latas e vidros. Mas com a revolução, com a modernização, passou a ser usadas as embalagens plásticas, que são derivadas dos polímeros. E a modernização dessas embalagens para os produtos industrializados acabou que trazendo riscos ao meio ambiente. Mas essas embalagens plásticas são mais usadas porque elas apresentam vantagens. A gente pode citar vantagens como o seu baixo custo, elas são impermeáveis, elas são flexíveis e também são resistentes a impactos. Então, com o passar do tempo, as antigas embalagens acabaram sendo substituídas pelas embalagens plásticas e hoje elas são usadas demais, é uma larga escala nos dias atuais. Partindo desse ponto que as embalagens plásticas possuem uma resistência muito grande, surgiu um grande problema. Onde que essas embalagens seriam descartadas? Durante muito tempo, muitas vezes foram feitas o descarte em aterros sanitários e outros lugares que eram locais inapropriados para esses materiais, porque quando esse material era colocado ali, era conservado por muitos anos por causa das suas propriedades físicas. Então, segundo os estudos, é necessário de 100 a 150 anos para que o polímero seja degradado no ambiente. E aí, por causa disso, isso causa poluição. A poluição causada pelos polímeros se torna uma preocupação no nosso país e no mundo, porque essa poluição pode ir para os rios, para os lagos e provocar enchentes, e também o solo pode ser poluído ou contaminado. Outros materiais também que a gente tem a presença dos polímeros, e é algo muito conhecido de todos, são as garrafas PET de refrigerante. E elas são um problema também ambiental, porque geralmente quem consome esses refrigerantes e, consequentemente, aquela garrafinha, não é em casa, é fora da sua residência, ou seja, em locais públicos. E aí, na hora de descartar, aquela embalagem acaba sendo descartada no local inapropriado. Então, de maneira geral, essa temática dos polímeros ela é atual, assim como também a questão da reciclagem do plástico. A poluição pelos polímeros ela pode ser minimizada com a reciclagem. E também podemos destacar o emprego de polímeros biodegradáveis. Então, nos últimos tempos, tem surgido muitos estudos e pesquisas a respeito desse material, tem avançado cada dia mais para que possamos buscar e alcançar bons resultados que venham minimizar os impactos no meio ambiente. Mas afinal, o que são os polímeros? Os polímeros são macromoléculas originadas a partir da união de várias unidades de moléculas menores, que são os chamados monômeros. A palavra já diz muito sobre eles. Polímero significa muitas partes, então esses monômeros vão se unir por meio de ligações covalentes em uma reação química que é conhecida como polimerização. Ele vai dar origem ao dímero, ao trímero, ao tretâmero, até chegar no polímero, que é muitas partes. Mesmo que pareça, assim, talvez até pelo nome, que os polímeros foram algo que surgiram assim recentemente, não foi. Os polímeros são utilizados desde a antiguidade, só que naquele tempo eram usados os naturais, como o couro, a lã, a borracha e entre outros. Atualmente já há síntese artificial de polímeros, então, muito embora a síntese do polímero agora
seja um processo que requer tecnologia, ciência, estudos, na antiguidade já eram utilizados os polímeros naturais. Diante disso, a gente pode classificar os polímeros em naturais e artificiais, que os naturais eram os que eram utilizados antigamente e os artificiais, os que são possíveis ser sintetizados em laboratório. Os naturais são aqueles encontrados na natureza, como a borracha, o couro, a lã, o amido, a celulose e a proteína. E os artificiais são produzidos em laboratório, geralmente eles são produzidos a partir de materiais como petróleo, no caso o polietileno, polipropileno ou policloreto de vinila, são exemplos de polímeros artificiais. E eles podem ser utilizados para fabricar muitos objetos, muitas coisas como as sacolas plásticas, como panelas, como peças de automóveis, canos, colas, tintas, chicletes, entre muitos outros materiais. Uma classificação muito importante dos polímeros é os polímeros biodegradáveis, que são os compostos químicos produzidos a partir da ação de seres vivos ou fontes de energias renováveis, como cana-de-açúcar, milho e fécula de mandioca. Então, é um contraste com aquele material que a gente falou lá no começo, que demora anos e anos para se formar, se decompor. Enquanto os que são fósseis, eles levam milhares de anos para se formar, as fontes renováveis, elas apresentam ciclos de vida bem menores. Então, falar de polímero biodegradável é falar também de sustentabilidade, a criação de objetos e materiais a partir desses polímeros oferece muitas alternativas para a sustentabilidade, porque os polímeros sintéticos, eles não sofrem biodegradação, então eles levam milhares de anos para se decompor na natureza. E além de sua produção gerar um impacto ambiental muito grande. Por isso, a fabricação de polímeros biodegradáveis é muito importante. Dos polímeros sintéticos, nós podemos citar o policarbonato, que ele é utilizado na produção de CDs, garrafas e também naqueles componentes que tem nos interior, dentro dos aviões. Tem o poliuretano, que ele é utilizado em chapas, molduras, estofamento de carros, móveis, e também ele é utilizado para o isolamento térmico de roupas. O policloreto de vinilo, que é o PVC, ele é a base de telhas, aquelas portas sanfonadas, divisórias, tubos, conexões, entre muitos outros materiais. O poliestireno, ele é isolante térmico. Geralmente ele é aplicado nas grades dos ar-condicionados, nas peças de máquinas e nos automóveis, nas gavetas dos frigoríficos e em brinquedos também. O polipropileno, ele é muito utilizado na fabricação de brinquedos e também de recipientes para conservar alimentos, remédios, produtos químicos, peças para eletrodomésticos, até naquelas canetas esferográficas, o polipropileno está presente. Tem também o politereftalato de polietileno, que é o PET, altamente utilizado nas embalagens de bebidas, alimentos, produtos de limpeza e é o mais utilizado, reaproveitado pela indústria da reciclagem. E para terminar esse vídeo, vamos de uma revisão. Macromoléculas são aquelas moléculas que têm uma massa molar bem elevada. Monômeros são as matérias-primas dos polímeros. São moléculas mais simples, normalmente são orgânicas, que quando são agrupadas ali repetidas vezes, formam cadeias mais longas, que são os chamados polímeros. O grau de polimerização
é o número de meros que compõem aquela molécula, aquela macromolécula polimérica. E os meros são as unidades de repetição da cadeia polimérica. Por fim, polímero, a própria palavra dele significa várias partes. São compostos naturais ou sintéticos com moléculas grandes formada pela repetição das unidades chamadas monômeros. São compostos orgânicos ou inorgânicos de alta massa molecular e que podem ser classificados em naturais ou sintéticos, onde ambos têm grande importância, já que estão ali na produção de muitos objetos e materiais importantes para a humanidade. E os polímeros biodegradáveis são aqueles que desempenham muitas vezes as mesmas funções, mas são materiais que se degradam mais facilmente, geralmente em dióxido de carbono, água e biomassa, geralmente como resultado da ação de organismos vivos ou enzimas. Eles podem ser derivados de fontes renováveis de animal. Eles podem ser derivados de fontes renováveis de origem vegetal, como celulose, cana-de-açúcar. Também são usados para a produção de embalagens, de sacolas, mas através do processo da biodegradação, eles evitam o acúmulo de lixo e, consequentemente, da poluição, enquadrando-se assim no conceito de sustentabilidade.